Fala, meu povo, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo de Casal. É isso mesmo. Qual é o tema de hoje, gatinha? Fake news no seu casamento. Não era segredos e mentiras? Como que segredos e mentiras podem impactar a sua relação? Venha com a gente e descubra dicas práticas de como reverter essa situação. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Então, mas antes da gente ir pro conteúdo, qual é mesmo a nossa meta, gatinha? Nós temos uma meta audaciosa. Verdade. A cada vídeo produzido, nós queremos ajudar a melhorar a vida de pelo menos um casal. É isso Se mesmo. você for esse casal ajudado, deixa aqui nos comentários um ok pra gente. Isso mesmo, porque a única forma de sabermos que estamos podendo ajudar vocês é por meio do comentário de vocês ou do like, né? Recentemente, houve um protesto, uma manifestação, né, de ativistas contra óleo. Eles tacaram um extrato de tomate no quadro de girassóis do Van Gogh. Era extrato de tomate mesmo, gatinha? Sopa de tomate. Sabe, eu sempre confundo. E aí vocês devem estar se perguntando, e o que é isso? O que tem a ver esse fato com segredos e mentiras no casamento? Na minha visão tem tudo a ver, e a Paty também concordou. Mas eu vou explicar para vocês. Eu até coloquei aqui, ó, a fotinha para vocês terem uma noção de qual é esse quadro, né? Muitas vezes a gente não lembra exatamente qual é essa produção de Van Gogh. E é esse aí que está aparecendo para vocês. Ó. E ficou desse jeito depois do protesto, né? Que foi tacada essa sopa, igual a Paty falou. Mas aí eu explico para vocês. Pense o seguinte. Existem várias exposições no mundo todo, né? Muitas dessas obras de artes, elas acabam viajando e aparecendo em vários países diferentes. Quando um determinado museu sofre um atentado desse, ele se atualiza, né? Você pega todo aquele protocolo de segurança, todo aquele protocolo de manutenção das obras e você replica isso em outros museus. Só que ao mesmo tempo, essa produção exige um certo cuidado e ao mesmo tempo um custo, né, para você fazer isso. No caso lá, onde é que foi mesmo, Gatinha, você lembra? Foi em Londres. Foi em Londres, né? Lá em Londres eles explicaram, olha, podem ficar tranquilos que não aconteceu nada, porque na frente do quadro, né, da pintura, tem um vidro. E aí só pense o seguinte, para você colocar um vidro na frente de cada quadro, isso requer um certo custo. Sim. Ao mesmo tempo, quando você acaba inaugurando ou melhorando, aumentando o protocolo de segurança, ou seja, agora todo mundo que vai entrar vai ter que passar por uma determinada forma, um determinado tipo de revista, né? Vão olhar a mochila, vão tentar sempre estar verificando para que não tenha mais sopa de tomate, né, nas exposições. Quando você faz isso, o que você acaba gerando? Você acaba gerando um custo nesse tipo de transação. E aí, ou seja, segurança é igual a mais dinheiro, né? Mais segurança, mais dinheiro. E o que é isso? Mas o que isso tem a ver com casamento? Tem tudo a ver, não é verdade, gatinha? Por quê? Porque tudo isso foi gerado pela quebra de confiança gerada pelo protesto de um determinado grupo, não é verdade? Perfeito. O custo aumentou, o gasto de energia vai ser aumentado também, e não só nessa galeria, provavelmente em galerias mundiais. Exatamente. A gente colocou aqui, ó, um efeito de cascata, né? E essa cascata do protesto, ela consegue ser replicada dentro da ideia de casamento. Quando você pensa que houve a quebra de confiança, aí depois da quebra de confiança, aqui, ó, houve a quebra de confiança, depois da quebra de confiança, necessariamente houve um aumento da segurança, né? Não só naquele museu, mas em todos os outros museus. Depois, para ter esse aumento de confiança, para ter esse aumento de segurança, houve necessariamente um aumento de gastos. Depois, com esse aumento de gasto, houve um maior gasto de tempo para você conseguir entrar, para você conseguir chegar até as obras de arte. E tudo isso acabou gerando o quê? Uma maior complexidade na visitação. E interessante, gatinha, apesar da gente não ter colocado, eu me recordo também um exemplo, né, referente a isso, 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, as pessoas que moram nos Estados Unidos levavam em média 30 minutos para conseguir embarcar. E aí depois do 11 de setembro, com a guerra ao terror, eles passaram a levar de 1h30 a 2 horas. E isso não impactou só os Estados Unidos, impactou toda a via aeroportuária, né? Exato, no mundo todo, né? Tanto é que você hoje precisa chegar mais cedo, eles são muito mais criteriosos na avaliação, né, do que você tem na mochila, na mala, entendeu? Ou seja, a quebra de confiança gerou um gasto, né, financeiro, porque teve que contratar mais gente, e ao mesmo tempo houve também um gasto maior de tempo também. E o aumento da complexidade, né, para a realização dos processos. Exatamente.
Dentro do casamento, aplica-se essa mesma lógica. Como assim, Paty? Uma boa pergunta, né, amor? Com certeza. O que acontece? O custo de manutenção para você manter um relacionamento que é fundado em segredos e mentiras, ele é muito mais custoso, muito mais alto, muito mais árduo para os parceiros envolvidos, o que vai gerar mais brigas, mais incômodos e mais frustração durante o seu casamento. Muito provavelmente tem alguém aí pensando, mas isso não é tão verdade assim, porque muitas vezes uma mentirinha, ela não tem problema, ela pode ser uma pacificadora de conflitos, na verdade. E Que aí, engano, amor? né? É um engano muito grande, né? Porque se você for para pensar, ó, igual a gente colocou o desenho aí, né? Quando você pensa em um casal que só fala a verdade, todo o processo de decisão, todo o processo de confiança, todo o processo de construção de lealdade, de compromisso, é muito mais fácil, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que tudo que a pessoa fala é verdade. Ou seja, eu passo a acreditar naquilo que a pessoa fala e não buscando a real intenção do que ela está tentando falar. Não, ela falou aquilo, é aquilo e pronto, não é verdade? E dessa forma vocês também conseguem trazer uma blindagem diferenciada para o casamento de vocês. Por quê? Porque ainda que vozes distonantes venham falar, olha, o seu parceiro fez isso, ele fez aquilo, antes de você colocar em xeque o que realmente ele fez, você vai consultá-lo, porque você sabe que ali você encontra a verdade, apesar de todos os pesares terem acontecido. Então, imagine se todo casamento fosse fundado apenas em verdade. E ao invés de um cônjuge falar a verdade e outro mentira e vice-versa, esse casal que só fala a verdade, ele tende a durar muito mais tempo. E é interessante, exatamente isso que você falou, porque muitas vezes a gente tem a impressão que mentindo a gente está poupando o parceiro, né? E é exatamente esse desenho que a gente colocou. Quando você pensa na ideia de que um só fala verdade, 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 e o outro fala verdade e mentira. Só que em alguns momentos, e aí a gente, vamos colocar aqui que seja com uma boa intenção, ou seja, eu minto para que o meu parceiro, para que a minha parceira não sofra. Vamos colocar essa mentirinha boa, né? Ainda que a intenção da mentira seja uma boa intenção, entre aspas, a gente tem que pensar o seguinte: se todas as vezes que eu tenho a possibilidade de falar a verdade, eu não falo para que não haja um conflito no meu relacionamento, isso a longo prazo vai fragilizar o nosso relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento também é construído por meio do enfrentamento de conflitos. O que difere de um relacionamento de sucesso, de um relacionamento que não tem sucesso, não é a quantidade de conflitos, mas sim a forma que cada um desses lida com esses conflitos, né? E imagina também se a todo obstáculo que tiver, houver uma mentira no meio. Isso a longo prazo vai gerar um relaxo. Isso vai gerar uma falta de confiança. Porque se você sabe que seu parceiro mentiu uma vez, por que ele não mentiria de novo? Se você sabe que sua parceira te enganou ou escondeu a verdade de você em algum momento, por que ela não faria isso de novo? Imagine a lacuna de desconfiança ao longo do tempo que isso não pode gerar. Pois é. Aos poucos a gente começa a perceber que colocar a mentira dentro dessa equação, onde o tempo todo eu tenho que ficar analisando, será que aquilo que a pessoa falou é realmente verdade? Será que ela está escondendo alguma coisa? Será que ela está está guardando alguma intenção que ela não quer me mostrar? Isso, sem perceber, vai gerando todo um desgaste, entendeu? Vai ao mesmo tempo, vai consumindo uma energia. E eu gosto muito de um exemplo. Existe uma pequena charada que é a seguinte: você chega na frente de duas portas, e em cada porta tem um guardião. E você só pode fazer uma pergunta para descobrir qual é a porta correta. E aí você vira para um, você sabe que um só fala a verdade e o outro só fala mentira. E aí a grande charada é essa, né? Qual a pergunta que eu tenho que fazer? Se eu não sei quem é que fala a verdade e quem fala a mentira. E o que tem a ver essa charada? Pense o seguinte: se ambos falassem só a verdade, não existiria complexidade na pergunta que eu tenho que criar, entendeu? E ao mesmo tempo, isso a gente aplica no casamento. Muito. Por quê? Porque se o tempo todo, para obter a resposta que eu quero, basta simplesmente fazer a pergunta correta para minha esposa, isso facilita muito, entendeu? Isso diminui muito qualquer ruído de comunicação. A transparência, ela sempre vai ser benéfica, porque você vai estar preocupado em construir uma relação, como a gente já disse, sólida. Né? Segredos e mentiras, eles podem até estancar algum problema ali naquele momento, mas de forma bastante superficial.
Quando o negócio for se avolumando, aí fica insustentável. Exatamente. E a gente tem que pensar no longo prazo. Todos nós estamos casados para viver a vida toda com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então pense o seguinte, se ao longo da vida você vai tirando a possibilidade do amadurecimento por meio dos conflitos vividos, você fragiliza o seu relacionamento. No lugar de vocês estarem prontos para enfrentar qualquer problema que venha a acontecer, vocês simplesmente estão fragilizando. E daí o desenho da corda. Se você o tempo todo utiliza a mentira para que no seu relacionamento não haja determinados... vocês possam fugir de determinados conflitos, isso simplesmente vai avolumando, aumentando, e no futuro pode ser que vocês não tenham a capacidade de realmente conversar e resolver determinados problemas e simplesmente acabem o relacionamento. Assim como ocorreu com o caso do museu, também ocorre dentro dos casamentos. Há um efeito cascata, porém aqui a gente vai trazer agora para vocês um efeito cascata dentro de um casamento que tem confiança. Primeiro, há um aumento da transparência entre o casal. Então, a minha energia é poupada a partir do momento que eu já confio no meu cônjuge. Eu não tenho que medir palavras para fazer perguntas, eu não tenho que medir palavras para dar respostas. Começa por aí. Então, eu já ele responde. Posso ser direta. Segundo, com essa maior transparência, há um aumento muito grande da confiança do casal. Exatamente. A autoconfiança e a confiança de um no outro, o que inviabiliza também qualquer interferência externa na relação de vocês. Com isso, eu tenho uma diminuição da energia para manter o casamento e para lidar também com os conflitos. Ou seja, a gente mantém o casamento com menos energia investida, né? Sim. Sobrando tempo para coisas melhores, né? Do que ficar discutindo. Eu passo a usar a energia que deveria estar sendo usada da forma correta nos conflitos quando tem um casamento cheio de mentira. Eu passo a usar a energia focada naquilo que realmente é relevante para uma relação quando eu tenho um casamento fundado em verdades. O quarto ponto que a gente pode trazer aqui é uma simplificação no processo de decisão do casal. Eu não tenho que usar meios termos para poder abordar o meu cônjuge. Eu não tenho que temer o que ele pode pensar, porque eu sei que ele vai ser reto e direto comigo. Eu não tô falando aqui de grosseria, não é isso, né, amor? Não tem absolutamente nada a ver. Mas o nível de confiança, ele já é tão bom entre o casal que a energia ela é poupada e ela é direcionada para aquilo que mais demanda realmente do casal. Exatamente. Pense o seguinte, vamos dar um exemplo clássico, né? Vamos usar a minha charada de novo. Quando você chega lá, vou entrar em qual porta? Essa é uma decisão que tem que ser tomada. Você só vai conseguir tomar essa decisão se ambos falarem a verdade, você vai saber qual porta entrar. E o que é isso? Eu quero uma aplicação prática dentro do meu casamento. Vamos lá. Quando a sua esposa ou seu marido fala bem assim, vou sair para encontrar a minha galera do ensino médio, o reencontro, né, das turmas. Se vocês têm já toda essa evolução, maior transparência no diálogo, aumento da confiança, uma diminuição da energia para manter o relacionamento, ou seja, é mais fácil manter o relacionamento, um bom casamento. Há uma simplificação clara nesse processo de decisão, ou seja, fica muito mais fácil você falar, não, vai lá. E é simples, entendeu? Você não precisa ficar, não, será que eu posso falar para a pessoa aí? Será que essa pessoa teria que me perguntar? Será que já que ela tá me perguntando, ela tá pensando em alguma coisa? E isso já aconteceu com a gente, inclusive, né, amor? Sim. Foi um exemplo que trouxe que não foi combinado, mas isso já aconteceu. De ter um encontro do ensino médio e eu me deslocar até esse local sem problema nenhum e sem a companhia do meu cônjuge. Por quê? Porque há um envolvimento, há uma confiança, há uma transparência tão grande que não gera dúvidas sobre o que você vai fazer naquele ambiente, sobre quem você vai encontrar e quais são as suas reais intenções. Exatamente. Ou seja, o processo de decisão, devido ao aumento da confiança, fica muito mais simples. Menos complexo. Exatamente. Por incrível que pareça, há pessoas que falam, nossa, mas eu manter um segredinho é parte da minha individualidade. Tudo bem, gente, a gente não tá falando que você deva sentar todos os dias, pegar um diário da sua vida, inclusive da vida antes do seu relacionamento com seu marido, abrir e falar, toma, leia aqui. Não é esse tipo de coisa que a gente tá tratando aqui. Não mesmo, né? Não é esse tipo de honestidade. Até porque há coisas realmente que são extremamente íntimas e que vão levar um tempo maior para você se sentir confortável para tratar com seu parceiro. E não são relevantes, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Ninguém tá aqui falando para você
escrever uma ata da sua vida para o seu parceiro, não é esse o ponto. Na verdade, a gente está falando sobre relevância, né? Relevância e processo de simplificação na vida a Sim. dois. Exatamente. Né? Até porque há pessoas que elas são tão sensíveis a determinados assuntos que realmente talvez nem seja relevante trazê-los naquele momento. Mas aqui a conversa que a gente está tendo com vocês sobre questão de individualidade, segredos e mentiras é sobre como que isso pode impactar a vida do casal. Por quê? Porque não necessariamente você manter a sua individualidade vai te fazer um ser humano pior ou melhor. Não é isso. Na verdade, a sua relação ela pode ser melhorada com seu cônjuge a partir da forma como que você enxerga que você deve ser transparente com ele. Exatamente. E o interessante, né, toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, é que normalmente as pessoas, quando falam sobre segredos e mentiras, elas sempre já pensam assim, se está guardando alguma coisa de mim, é porque está me traindo. Só que aí é interessante a gente conversar, por quê? Porque a traição, até no desenho aí, é só a ponta do iceberg. A falta de cumplicidade, muitas vezes, acaba gerando uma série de outros problemas que são muito mais importantes e fatais para o casamento do que, por exemplo, uma traição. O que você está falando que a traição não é fatal? Não, não é esse o ponto. É que a traição ela é mais visível do que outros problemas que já estão muitas vezes corroendo o seu relacionamento e você nem viu. Então, por exemplo... Ela é só um sintoma. Exatamente. É só aquele ponto ali, entendeu? Você olha, é a parte do gelo que está acima da água, do nível do mar, né? Então, quando você pensa segredos e mentiras, você tem uma dificuldade de comunicação entre o casal, você já tem um distanciamento emocional, entendeu? Você tem vários pontos. Uma falta de conhecimento de quem é um, quem é outro. Exato, você vai se distanciando. Aos poucos você não percebe mais com quem você se casou. E aí você acha que o grande problema é só se a pessoa está te traindo ou não. Não, na verdade, o relacionamento já começou a decair há muito tempo. E muitas vezes por causa de segredos e mentiras. Sim, exatamente. E aí tem um exemplo aqui que eu gosto muito, que é esse gráfico aí, isso, né? esse círculo vicioso, na verdade, né? Por que é tão importante não manter segredos e mentiras dentro da relação? Segredos e mentiras dentro de um casamento, ele diz muito mais sobre você e sobre sua filosofia do que sobre qualquer outra coisa. Com certeza. O que acontece? Geralmente, quando se fala em segredos e mentiras dentro de um casamento, fica parecendo que é relacionado à traição. Não, necessariamente, gente. né? Não necessariamente relacionado à traição. Há por trás de segredos e mentiras problemas tão graves quanto uma traição, sim. O que acontece? Eu guardo um segredo. Por que eu guardo esse segredo? Porque eu acho que a outra pessoa também guarda esse segredo. E por que ela guarda esse segredo de mim? Ela não confia em mim? Aí o que eu faço? Eu começo a apertar a pessoa para poder saber se realmente ela guarda um segredo. A pessoa se irrita naturalmente, né? Com certeza. É natural você esperar que alguém ficar te apertando com uma situação que às vezes nem acontece, realmente te irrite. Mas aí você pega e para e pensa. Se ela está irritada, é porque realmente ela guarda algo, ela está escondendo alguma coisa de mim. Como ela não me responde de forma satisfatória, eu não posso confiar nessa pessoa. E como eu não posso confiar nessa pessoa, o que eu faço? Guardo o segredo dela. E começa tudo de novo, e né, o ciclo vai se retroalimentando. Exatamente. Então, por que é importante não manter segredos e mentiras? Porque os deveres conjugais de honestidade, de lealdade, eles devem ser praticados por ambos os cônjuges, não é, amor? Exatamente. É inviável você pensar em um casamento em que não haja unidade. Então, ambos os cônjuges, eles devem se zelar por esses preceitos de honestidade, integridade, lealdade e unidade conjugal. É isso mesmo. Gatinha, eu gosto demais desse círculo aqui. Porque ele deixa muito claro coisas que vão acontecendo dentro do nosso relacionamento que às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe que boa parte do que você falou aqui no círculo está acontecendo só dentro da cabeça de quem começou a guardar o segredo. E olha o jeito que é interessante. A pessoa começa a analisar a outra com base naquilo que ela fez. Então, exemplo, eu guardo um determinado segredo e aí eu começo a pensar, falei, cara, se eu guardo, por que ela não guarda também? E o interessante é que vai acontecendo tudo na cabeça da pessoa e isso depois se materializa. Se materializa em briga, se materializa em aumento de ciúmes,
se materializa numa dificuldade de tomar determinadas decisões. A complexidade própria da comunicação que já se torna muito mais truncada. Exatamente. Então você começa a ver que a honestidade e a integridade, só porque eu comecei a guardar determinados segredos, já ficaram fragilizadas. Por quê? Porque eu começo a raciocinar de uma forma diferente. E o interessante é o quê? Que quando eu acredito, quando eu creio, quando eu enxergo o meu parceiro, a minha parceira, de forma honesta e íntegra, eu passo a confiar unicamente nas palavras. Sim. Já quando eu acredito que essa pessoa possa estar guardando algum segredo, eu não acredito nas palavras, eu acredito na intenção. E aí que está o grande problema. Por quê? Porque a intenção da pessoa não vem escrito na testa. Não. Você está entendendo? E aí, quando eu percebo que eu não posso confiar nas palavras e que eu tenho que verificar a intenção, e aí chega exatamente naquela parte das perguntas. Não, eu tenho que fazer perguntas que possa cercar a pessoa, tirar a pessoa do prumo certo para tentar descobrir o que ela realmente quer. E aí vocês vão vendo que aos poucos isso vai gerando toda uma complexidade de conversas, de comunicações que normalmente nós não estamos preparados para isso. E é totalmente interna. Exatamente. Peguemos um exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, que eu sempre falo com a Paty. Quando nós vamos à padaria, e aí tem lá o seu João. O seu João é o padeiro há 20 anos na mesma padaria que a gente compra. Aí eu chego lá, peço o pão, pergunto, esse pão é de hoje? Ele fala, é de hoje. Eu pego, ele coloca os pães dentro da sacola e o pão tá quentinho. Chego em casa, como e falo assim, caramba, ok. Como eu repito isso várias vezes ao longo da semana, eu nem paro para verificar se aquilo que o seu João falou é verdade ou não. Por quê? Porque eu já confio nele há muito tempo. Há muito tempo eu compro e sempre foi do jeito que ele falou. Agora vamos pegar um outro caso. O seu João sai da padaria. Entra o seu José. Seu José vira para mim e fala assim, não, o pão é de hoje. Quando eu chego em casa, o pão é, sei lá, 3 dias. Passado que... Exato, mais passado que tudo. A única coisa que você pode fazer com pão é a torradinha. Na próxima vez, quando chegar a próxima vez de ir lá conversar com o seu José, muito provavelmente esse nosso diálogo será um diálogo mais complexo. Por quê? Porque eu já partirei do seguinte pressuposto. Às vezes ele mente. Às vezes a palavra dele não é suficiente para revelar a verdadeira intenção dele. Então o que eu passaria a fazer? Quando eu chego lá, ele fala, esse pão é de hoje. Eu falo, então tá bom, eu pego o pão para ver se o pão tá quente. Ou seja, eu passo a conferir. Só que nessa situação, é uma situação muito simples. Conforme a gente vai lidando com outros casos, a forma de conferência da verdadeira intenção da pessoa acaba ficando cada vez mais difícil. E aí eu gosto do exemplo do Warren Buffett, quando ele foi fechar um acordo com o dono do Walmart. A gente sabe que o Walmart é uma empresa gigante. Então, quando você tem fechamento de negócios com empresas muito grandes, você precisa de uma equipe para verificar se todos os valores estão corretos. Toda uma auditoria, né? Exato, você faz toda uma auditoria, por quê? Porque aquilo ali tem um reflexo direto na bolsa. Então, eles foram fechar esse acordo e eles verificaram que para poder fechar o acordo, levaria por volta de mais ou menos 1 ano para verificar toda a papelada. Só que o Warren Buffett na época o Sam Walton, né? Welton, não sei muito bem como é que fala o nome dele. Seu Walmart. O seu Walmart aqui, ele virou e eles eram conhecidos pela integridade dele nos negócios. Então o que eles fizeram? Eles fecharam o acordo em 1 mês. Por quê? Porque o Warren Buffett confiou no que o seu Walmart estava falando e vice-versa. E aí o interessante é que quando o Warren Buffett sempre manda uma carta, né, para os acionistas. E aí ele comunicou isso, ele falou, olha, eu deveria ter feito a auditoria, mas não fiz porque confio na palavra do outro. Então, olha o jeito que é interessante. A confiança estabelecida ao longo, né, de uma vida de negócios agilizou um processo de decisão. Tornou tudo muito menos complexo do que deveria ser. Tudo muito mais fácil, entendeu? E aí é interessante por quê? Porque o nosso tempo já é bastante curto, né? Já é bastante curto. Quando eu acrescento, quando eu jogo confiança nesse panorama, fica muito mais fácil você seguir sua vida. E isso não só nos negócios, mas dentro do casamento também, né? Muito bom. E quando a gente aumenta essa confiança, a gente reduz as brigas, a gente aumenta a rapidez na solução dos problemas e a gente passa a ter mais tempo de qualidade com quem a gente ama.
E isso eu digo não só com o cônjuge, com a família, para quem tem filhos também. Porque você para de colocar energia nas coisas erradas e passa a gastar energia com aquilo que vai alimentar o amor na sua relação. Exatamente. Ou seja, o maior benefício, se fosse possível falar, Yukias, qual é o maior benefício de acabar com as mentiras e os segredos do seu relacionamento? Eu falaria o aumento da confiança, a economia da energia na manutenção do relacionamento, ou seja, não tenho que me esforçar tanto para poder manter o relacionamento funcionando muito bem, o desenvolvimento da lealdade. Só que acredito que desses aí, gatinho, não sei se você vai concordar comigo, acho que o mais forte de todos esses aí é exatamente o surgimento da boa-fé objetiva. Perfeito. E o que é a boa-fé objetiva dentro do relacionamento? É quando você tem uma confiança tão grande no seu parceiro que o que ele fala basta. Não importa o que você vai ouvir por aí, o que ele fala é suficiente. É suficiente, inclusive, para você não duvidar se tem uma mercadoria na prateleira de um mercado ou não. Porque há casais que eles vivem num pé de briga tão grande por conta de falta de confiança, por segredos e mentiras, que até uma simples ida ao mercado já é um motivo de um escarcéu dentro de casa, justamente porque a ausência de boa-fé objetiva. Eu não confio no meu parceiro, como eu não confio, eu tenho que sempre estar nesse ciclo de desconfiança, questionando, perguntando e gastando energia com a forma errada. Exatamente. Eu sempre gosto de simplificar. E o que é isso? O que seria a boa-fé objetiva? É simplesmente aquela crença que a gente tinha nos nossos pais quando nós éramos crianças, né? O nosso pai falava uma determinada coisa, a nossa mãe falava uma determinada coisa, a gente simplesmente seguia, bastava. Por quê? Porque a gente tinha certeza que aquela pessoa ia agir da melhor forma, né? Para cuidar da gente. Então, fulano de tal, come alface. Você não quer... Por que tem que comer alface? Não, você vai comer o alface. Por quê? Porque você entende que a sua mãe ou seu pai que está mandando fazer isso tem você em alto preço, né? E quer o melhor para você. Te deseja tão bem. Exatamente. Que você não precisa desconfiar. Exatamente. Então, a boa-fé objetiva é exatamente aquele momento onde você sempre interpreta aquilo que a pessoa fala da melhor forma possível. Ou seja, fulano de tal virou e falou bem assim, isso aqui é muito bom para você. Você pressupõe que aquela pessoa quer o melhor para você e você vai entender que aquilo que a pessoa falou é verdadeiramente bom, né? De forma simples e resumida. A boa-fé objetiva ela é um a mais, é um plus na confiança. Ela vai vir recheada de lealdade, de transparência, de colaboração, de integridade. E se eu resolver manter segredos e mentiras na minha relação? Rapaz, conta em risco, hein? É um risco muito grande, porque aí você assume o risco. Você assume o risco de ser descoberto pela pessoa, gerar um abalo na confiança do relacionamento de vocês, e aí você não vai poder exigir que essa pessoa tenha a mesma confiança, com a mesma intensidade que ela tinha antes. Decepção, né? Vai ser uma decepção muito grande, vai gerar um conflito muito grande. Desconfiança. Um trabalho enorme para você poder reconquistar essa confiança, um gasto de energia que você pode hoje direcionar para a coisa correta. Mais brigas, né? O surgimento de brigas é inevitável porque você gera realmente um abalo no seu parceiro, gera um abalo na sua relação e com isso você vai gerar uma infelicidade conjugal, um desgaste, tudo vai ser muito mais pesado para vocês porque sempre vai haver aquela desconfiança permeando a relação e futuramente até um rompimento definitivo, não é, amor? Exatamente. E o interessante, Gatinha, dessa história é que mesmo quando você termina o relacionamento, ou seja, quando há a concretização do rompimento, sequelas, né, dos segredos e mentiras permanecerão com você e irão para um outro relacionamento quando você se envolver novamente. E nesse caso, Yukias, mas que sequela é essa? A desilusão. Muitas vezes, quando você termina um relacionamento que você não gostaria de ter terminado, você vai desiludido para outro relacionamento e às vezes você nem chega a se relacionar novamente, por quê? Como não deu certo daquela vez, não vai dar certo novamente. Então a desilusão, ela é uma sequela que muitas vezes ela segue essa pessoa. Quando você, por guardar segredos e mentiras do seu cônjuge, você passa a duvidar da integridade, da honestidade do seu parceiro, isso demonstra uma falha muito grande na sua concepção de família. É isso mesmo, uma crise conceitual, né, gatinho? Uma crise conceitual que deve ser corrigida o quanto antes, porque não é natural você viver em desconfiança com quem você dorme.
Não é natural você confiar mais numa pessoa que está fora do seu lar do que naquela pessoa que convive com você todos os dias. Confiar mais em alguém de fora do que a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida com ela. E que você tem coragem de dormir ao lado. Exatamente. Se eu não tenho condições de ser honesto com a pessoa que convive comigo, como é que eu quero mudar o mundo de alguma forma? Como é que eu quero impactar vidas lá fora? Como é que eu vou ser honesto com o outro? Como é que eu vou ser honesto com o dono da padaria? Como é que eu vou ser honesto em uma fila de mercado? Vamos parar para pensar e refletir como que isso pode impactar a vida da gente em todas as áreas. Você que esconde ou já escondeu algo do seu parceiro, muito provavelmente você já passou por algumas fases dessa situação. Num primeiro momento você se sentiu alegre. Mas como assim eu me senti alegre? É uma boa pergunta? Uma boa pergunta. Você se sentiu alegre porque justamente você conseguiu esconder aquilo que você gostaria. É o êxito, né, gatinho? A pessoa acha que obteve êxito. Ah, não. Como eu menti, como eu falei aquilo e aquela pessoa acreditou, a pessoa sente uma certa alegria, uma certa satisfação em ter obtido esse sucesso. Só que ao mesmo tempo, existem pesquisas falando que é uma evolução, né? Primeiro você sente alegria, depois você sente a angústia daquele medo de ser descoberto, depois você sente tristeza quando você realmente é descoberto, e depois você sente vergonha, né? Muitas vezes por aquilo que você fez. A vergonha, e eles ainda falam que a vergonha pode vir em dois momentos. Ou antes de você ser descoberto, porque você fala, poxa, não deveria ter feito, ou depois de ter sido descoberto. Porque isso causou um estrago, né? Exatamente. Porque muitas vezes a vergonha precede um pouco a tristeza. Então a pessoa fala, cara, não devia ter feito esse negócio, entendeu? E ela sente isso. Só que às vezes, quando você está no momento da alegria, você nem para pensar que você pode estar simplesmente no início da queda, né? E isso tudo vai repercutir de alguma forma. Não tem como segredos e mentiras não repercutirem dentro da sua relação. Exatamente. Para vocês terem uma ideia de como isso é um assunto que envolve tantos casais, em uma pesquisa ficou demonstrado que 75% dos homens escondem ou mentem ou omitem algo dentro da sua relação. E para mulheres não ficou muito diferente não, tá? 71% das mulheres também já confessaram que dentro dos seus casamentos ela esconde algum segredo ou alguma mentira. Esses segredos ou mentiras, eles vão desde como que ela se sente com o desempenho sexual do seu parceiro a uma simples fatura de uma compra. É isso mesmo. Então vale aqui uma reflexão. Será que vale a pena todo esse desgaste que vai ser causado, todo esse gasto extra de energia para esse momento ínfimo de alegria que você sente lá no início quando você consegue realmente esconder aquele segredinho, aquela mentirinha e se sente satisfeito com ele? Vale aqui a gente refletir. Por quê? Porque um casamento sem brigas, um casamento leve, um casamento feliz, não é sorte, é construção diária. Eu sei, eu tenho certeza, gatinha, que ainda tem alguém pensando bem assim. Olha, no meu casamento é diferente. As minhas mentiras são inofensivas. E aí a gente vai ter que discordar de você. Porque apesar de você achar que essas pequenas mentiras, essas pequenas escapulidas não geram um efeito, a gente vai mostrar para você que tem um crescente em relação a isso. Inicialmente, quando você vai quebrando a confiança em pequenos e simples atos diários, isso vai sendo fragilizado dentro da cabeça do seu cônjuge. Ou seja, não, ele falou que ia fazer tal coisa e não faz, aquilo aos poucos vai diminuindo aquele conceito. Não, eu posso confiar nele? Depende. Na segunda-feira, não. Né? Porque, não, segunda-feira ele vai fazer tal coisa e ele nunca faz, então aos poucos o cônjuge vai pensando assim, ele faz às vezes, né? Mas já tem 6 meses que eu tô pedindo determinada coisa e ele não fez. Então, sem perceber, aos poucos, você tá perdendo um nível de confiança com o seu cônjuge. E aí, aos poucos, você fala assim, aí a queda começa. Quebra de confiança, né, cotidiana. Aí depois vem aumento de energia. Por quê? E o que é isso? Por que vocês batem tanto na tecla da energia? Pense o seguinte, você trabalha 8 horas por dia, chega em casa cansado. Imagine se você conseguisse, ao mesmo tempo, resolver os problemas que se acumulam dentro de casa, demonstrar que ama a pessoa que você... Desfrutar, né? Desfrutar da pessoa que está ao seu lado. Tudo isso em poucos minutos. Tudo isso de forma rápida. E isso é o quê? É poupar energia. Quando a gente fala em poupar energia com brigas,
é para sobrar mais tempo para outras coisas. Quantas vezes você não deixou de assistir um determinado seriado ou um determinado filme porque tinha que discutir um assunto sério? E no final do assunto sério você não teve a oportunidade de sentar ao lado da sua esposa para assistir aquele filme. Na verdade, cada um saiu para um lado bravo. Não é verdade? E muitas vezes você até dormiu no sofá. Quantas vezes isso não aconteceu? Né? Isso, na melhor das hipóteses, que é dormir no sofá ainda, né? Porque muitos casais nem isso eles conseguem mais. Então, por que isso acontece? Quebra diária da confiança. Depois dessa quebra diária, vem acontecendo o quê? O aumento da energia, só que como há uma necessidade de mais energia para manter um bom relacionamento, você não está disposto a gastar essa energia toda. Então o que você passa a fazer? Você passa a diminuir a sua intencionalidade na comunicação. Ou seja, não, essa conversa de novo. Vai só pro básico. Exato, essa conversa de novo. Então, no lugar de você chegar em casa e conversar, como foi seu dia? Foi ótimo. Pô, não é assim, né? Quando a sua esposa, quando o seu esposo pergunta como é que foi seu dia, na verdade, ele não está querendo saber exatamente como é que foi seu dia todo. Ele não quer uma ata. Ele quer, na verdade... Participar, né? Participar daquele momento que ele não esteve ao seu lado. Então, aí vem enfraquecimento da comunicação que você nem percebeu que começou lá em cima por causa daquela... Dos segredos, mentiras. Isso, dos segredos e mentiras por causa da quebra de confiança diária. Aí depois vem, como você não se comunica, você vai gerando um distanciamento natural daquela pessoa que está do seu lado. Por quê? Todos os dias nós mudamos um pouco. Sempre tentamos mudar para melhor, mas sempre somos um pouco diferentes. Antigamente não tinha cabelo branco, agora você passa a ter cabelo branco. Não nascia cabelo na orelha, passa a nascer cabelo na orelha. E isso é natural, as pessoas vão envelhecendo e elas vão mudando. Você vai obtendo determinados conhecimentos e esse conhecimento também vai te moldando aos poucos. Só que a forma que você tem para comunicar a pessoa que está ao seu lado dessas mudanças é por meio da comunicação. Quando eu não me comunico com essa pessoa, o distanciamento é certo. Por quê? Aquela pessoa que eu conheci aos 16 anos vai mudando. Ela foi mudando. Se eu não vou me atualizando aos poucos, daqui um pouquinho eu não sei quem é ela mais. Não sei com quem eu estou casado. Exatamente. Então, quando a gente aumenta a distância, você vai aumentando a queda. Por quê? Porque você não vai mais nem conseguir se comunicar, se conectar com aquela pessoa. E o que isso? Seja mais objetivo. Vamos lá. Se inicialmente, quando você tentava conquistar a sua esposa, você chegava com um bombom e entregava um bombom para ela, e isso era suficiente para demonstrar o amor que você sente por ela, com o passar do tempo, você nem percebeu que ela se tornou uma mulher fitness. Aquele bombom não representa mais um pedacinho de amor doce que você está entregando para ela. Na verdade, aquilo ali representa uma afronta a um projeto novo de vida dela. Perfeito. Né? E como é que você percebe isso? Você só percebe isso se você mantiver a comunicação com essa pessoa. E ao não manter essa comunicação, o que acontece? Aumenta o distanciamento. Aumentando o distanciamento, diminui a intimidade, de forma sequencial. Visto que não sei exatamente com quem estou casado, é mais difícil de cortejar e é mais difícil de ter intimidades, seja ela sexual ou emocional. E aí, por último, fica difícil ter empatia. Como não sei, como não conheço a pessoa que senta ao meu lado no sofá, também não me importo se essa pessoa sofre, se essa pessoa não sofre. Não me importo com os problemas, né, diários daquela pessoa, não me importo com os desafios dela e não me importo com os sonhos. E aí, qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que no momento que vocês forem discutir, a humanidade daquela pessoa já foi afastada. Aquela pessoa é só um obstáculo que te atrapalha em relação a algum objetivo que você tem agora. Exemplo, vamos para um exemplo simples. Quero assistir a final do Campeonato Brasileiro. Quando estou totalmente distante da minha esposa e ela entra na frente da TV, ela é simplesmente o obstáculo que me atrapalha a obter o prazer de assistir aquele jogo de futebol. Por quê? Porque eu não ligo mais para ela. Ela é simplesmente aquela pessoa que está me atrapalhando a assistir a TV. Ela deixa de ser o amor da sua vida que está desfilando na frente da televisão. Exatamente. Patty e Will, onde que vocês veem que as pessoas mais erram nisso? Essa é uma boa pergunta. Tenho certeza que alguém está fazendo essa pergunta aí. Como a gente sempre fala aqui, todo bom relacionamento sólido, feliz, duradouro, sem brigas, ele é construído sobre 5 pilares. Pilar da identificação, da aproximação, da amizade, do amor e da comunicação.
Segredos e mentiras, eles vão influenciar diretamente o pilar da amizade de vocês. Por quê? Porque aquele que mente ou omite algo do seu parceiro, ele passa a mensagem para o parceiro de que não confia no seu parceiro. E aquele que sabe dessa mentira ou sabe desse segredo, ele vai se sentir traído. E o comportamento, consequentemente disso, é você ter um distanciamento e não querer mais aquela pessoa tão próximo como antes. Quando você está se envolvendo em alguma amizade nova, você busca por uma pessoa que tenha valores, padrões parecidos com os seus. Você não procura por uma pessoa que é desleal, você não procura por uma pessoa que você não pode contar em qualquer momento, você não procura por uma amizade que vai te trazer prejuízo. Essa não é a regra. Dentro do casamento, da mesma forma. Então, com o pilar da amizade sendo descaracterizado, fica muito mais difícil de você manter os outros pilares também, né, amor? Em pé. Então, se você quer mudar esse quadro, vamos lá. Por onde começar, amor? É uma ótima pergunta, hein, gatinha? Não é? O ideal é a gente trabalhar de forma preventiva, como a gente sempre fala. É sempre melhor você antecipar qualquer possibilidade de problemas para que quando eles surjam, você já saiba atacá-los da forma correta com um gasto de energia menor. E muito mais fácil, né? Muitas vezes isso não é possível, né? Dentro de um casamento que já está desgastado por brigas, por angústias, por mentiras e segredos constantes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o possível. O que é o possível? Tratar daquilo ali remediando. Vamos passar a desenvolver uma amizade conjugal com o nosso cônjuge. Como? Através de interações positivas. Passe a se questionar mais como que o seu cônjuge gosta das coisas, o que é interessante para ele, como que você pode cativá-lo e conquistá-lo. Escolha o melhor ambiente, o melhor momento, o melhor local para você tratar daquele assunto problemático com ele. Seja receptivo no que ele vai te falar e esteja aberto a ouvir o que seu parceiro tem para te dizer também. Exatamente. É interessante você falar para escolher o melhor momento, né, e o melhor ambiente. Às vezes, a gente não percebe o tanto que isso é importante, né? Muitas vezes a pessoa vai tratar determinados assuntos sérios, no momento que está com fome, ou muitas vezes na frente da família. Ah, não, é agora ou nunca que eu vou discutir esse assunto. Calma, vamos devagar. Se você era inteligente o suficiente para trazer determinadas estratégias para o seu ambiente familiar, para conquistar a pessoa que está ao seu lado hoje, por que não utilizar isso também para resolver determinados problemas? Por que fazer no momento que vem à sua mente? Ah, não, eu tenho que discutir determinado assunto agora no meio do churrasco com todos os familiares e amigos presentes. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, né, amor? Exato. A gente já presenciou algumas situações assim que realmente fica incontornável a situação. Se você é o ouvinte, primeiro escute. Exerça o papel de escutar o que o seu cônjuge tem para te dizer. E escute sem acusações. E mesmo que você desconfie, dê a ele o benefício da dúvida. Passe a acreditar naquilo que ele fala. E você que errou, o que você deve fazer? Primeiro, assumir sua responsabilidade. Olha, não tem coisa pior do que você estar tratando com alguém e a pessoa não assume a responsabilidade e ainda joga a culpa em você. Isso faz parte da vida adulta, né? Sobre algo errado que ela fez. Isso não é normal, tá? Assuma a sua responsabilidade. Seja sincero no seu pedido de desculpas. Fala, amor, me equivoquei, errei, realmente não deveria ter agido assim. O que podemos fazer daqui pra frente, né? O que podemos fazer daqui pra frente? Como que a gente vai melhorar esse quadro? E demonstre arrependimento, porque também pedir desculpas e permanecer errando de forma proposital não é legal, vai fragilizar a sua relação da mesma forma e ainda vai te descredibilizar frente ao seu cônjuge. É isso mesmo. E cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque demonstra. como vai diminuindo sua confiança, a confiança que essa pessoa tem em você, né? Ah, não, errei uma vez, duas, três, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Vai zerando. De você falar alguma coisa que essa pessoa realmente acredite, né? Sim, porque você vai gerando um receio tão grande nessa pessoa e ao invés de você demonstrar que você tá com receio de pecar de novo nesse sentido, a outra pessoa que fica com receio de você não estar mais uma vez falando a verdade. Se vocês passam por algo parecido na relação de vocês, saibam que os resultados eles só vêm através de tempo e dedicação. Não se permitam entrar numa negativa espiral que vai levar vocês cada vez a maior desonestidade na relação.
Ninguém deve ser tratado melhor por você do que aquela pessoa com quem você escolheu viver e morar sobre o mesmo teto. Com certeza, né? Não desistam. Um grande beijo e até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Né? E ficou ruim? A falta de Cumplicidade? cumplicidade, isso. Ela não confia o suficiente pra confiar.